Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. Tivemos um final de semana com o início da temporada 2026 do Campeonato Paulista de Automobilismo. Esse é um dos grandes destaques no seu programa Ocnicom de hoje. Lembrando que o Ocnicom tem o apoio de Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Você que mora aqui na Baixada Santista, mora em Santos ou vem com frequência ao litoral de São Paulo, sentiu alguma dificuldade com o seu carro? Leve lá na Motorzão do nosso irmão Hélio, que juntamente com toda a equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro sempre muito bem regulado, para que você possa viver a vida como você merece. Por isso, Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Final de semana com muita coisa para a gente passar com você agora no nosso warm-up. O warm-up destaca aqui jovens, talentosos pilotos brasileiros iniciando sua jornada no automobilismo europeu. Estamos falando de Heitor Dallagnol e também do nosso Alceu Feldman Neto. Ambos estrearam nesse último final de semana na Espanha, no Campeonato de Inverno Espanhol E3, que são os carros, European Fórmula 3, que são os carros da Fórmula 3 no circuito europeu. E tivemos bons resultados, hein? Alceu Feldman Neto pontuando em 2 provas, enquanto Heitor Dallagnol marcando os seus primeiros pontos na temporada europeia na 3ª corrida. Muito atentos, hein? Ficaremos com Heitor Dallagnol e com Alceu Feldman Neto nesse início de trajetória no automobilismo europeu. Vamos sair da Europa, vamos sair da Espanha e vamos aqui para o Templo Sagrado de Interlagos. Abertura da temporada 2026 do Campeonato Paulista de Automobilismo, com diversas categorias na pista, hein? E Interlagos, mais uma vez, se apresentou como Interlagos. Imprevisível. Chuva, sol, calor, frio. Foi a tônica deste final de semana no Grande Templo Sagrado em São Paulo. Tivemos provas, diversas categorias, tivemos categorias estreando no Certame Paulista, o caso da STR, novos carros na GT Series que tiveram a oportunidade de ter 2 dias de treinos para afinar os carros para a temporada 2026, além das principais categorias do mundo da velocidade que marcaram presença nesse final de semana. Vamos começar agora falando um pouquinho sobre a Copa Fusca. Copa Fusca, os carrinhos que nós mais amamos, hein? Tivemos rodada dupla nesse final de semana e na corrida 1, com vitória de Cristiano Canto, com Caio Gomes na 2ª posição e Tiagão na 3ª posição. Já na prova 2, vitória dele, do imbatível Stanley Wessler, com Arthur Fischer na 2ª posição e Tiagão mais uma vez chegando na 3ª posição. Tivemos a oportunidade de bater um papo com Cristiano Canto, vencedor da primeira prova, trazendo um pouco da sua emoção ao vencer a primeira etapa da Copa Fusca temporada 2026.
aqui rapidinho, aqui aproveitar que o moço saiu aqui transpirando. Seu programa Nicão aqui com o Cristiano Canto, vencedor da primeira prova da Copa Fusca, temporada 2026. Interlagos sendo Interlagos? Com muita chuva, muita né? chuva. A pista ficou bem Agora, escorregadia. diz uma coisa, como é que faz para dosar esse sabão que estava em Interlagos? É difícil, né? Você tem que tentar achar o grip em alguma parte da pista. Tava bem difícil de guiar mesmo, mas, putz, deu pra fazer uma boa prova. Queria desejar a vitória para minha esposa que está grávida, para o meu sogro que faz aniversário hoje e para o José Augusto, dono da equipe aqui, que preparou um puta carro para mim. Então, legal, tô bem feliz, valeu. É isso aí, Cris. Sucesso. Obrigado. Saindo da Copa Fusca, vamos para a Copa Joy. Copa Joy com rodada dupla também nesse sábado em Interlagos, com condições melhores, é verdade. Domingo veio a chuva, mas no sábado a pista mais seca, o clima mais ameno, duas provas emocionantes da Copa Joy. Na primeira prova vencida por Ricardinho, Ricardo Martinez venceu a primeira prova, com Cirino na segunda posição e Fábio Viscardi na terceira posição. Já na prova 2, vitória de Ale Fortunato, mais uma vez vem no lado mais alto do pódio. Fábio Viscardi na segunda posição e Ricardinho não fez feio não, terceiro colocado na segunda prova. Tivemos a oportunidade sim de bater um papo com Ricardinho Martins, muito feliz por ter vencido a prova e ali trazendo a emoção, né, na Copa Joy, temporada 2026. Seu programa Nicão aqui com Ricardo Martinez, filho, Ricardinho. Ricardinho, ó, começar o ano aí com o pé direito aí é um prenúncio de uma excelente temporada 2026. Graças a Deus. Não podia ser melhor a primeira etapa. Muito bom o final de semana inteiro. Vamos ver agora para a corrida de mais tarde, mas muito bom. Muito feliz. É isso aí, parabéns. Obrigado, mano. Saindo da Copa Joy, vamos para a renovada Fórmula V. Fórmula V que trouxe aí pacote de soluções para os carros, novos pneus, também trazendo um novo logotipo, rejuvenescendo uma das mais tradicionais categorias do automobilismo mundial e especialmente aqui no Brasil. Tivemos duas provas, na primeira delas vencida por Rafa Marques com Levi Simões, só para variar, os dois trocando tinta do começo ao fim da prova. E a estreia, e que estreia, de Oliver Paludo, filho de Miguel Paludo, campeoníssimo. E o menino, primeira vez que senta num carro de corrida, não fez feio. Pole position para a corrida 1 no seco no sábado e uma excelente prova de aprendizado, chegando na terceira posição na primeira prova no domingo, debaixo de muita chuva. Na prova 2, vitória de Levi Simões, com Oliver Paludo, olha o menino aí, acelerando forte, chegando na segunda posição, e o Wellington Godoy na terceira posição. Tivemos aí a oportunidade de bater um papo, né, ali com Rafa Marques, com Levi Simões, com Oliver Paludo e com o pai Miguel Paludo. Porque ali nos bastidores, enquanto a prova acontecia, vocês vão ver isso na entrevista, eu cheguei no Paludo e falei, e aí Miguel, coração bate mais forte dentro do cockpit ou aqui nessa situação assistindo o filhão? Ele falou, sem sombra de dúvida, está aqui assistindo ele, o coração bate sempre muito mais forte. Então fica aí com esse papo com os grandes vencedores do final de semana na Fórmula V. Programa Nicão aqui com Oliver Paludo. Meu irmão,
Você estreou no Templo Sagrado de Interlagos, como manda ver Interlagos. Você fez o P1 ainda com pista seca, salvo engano, ontem, e hoje debaixo de uma água. Conta pra gente como foi essa experiência, irmão. Foi muito legal, essa pista é muito histórica, foi muito legal essa pista. Eu não tinha muito ritmo não, mas tentei o melhor e consegui o melhor resultado possível. É isso aí, parabéns pela sua estreia, muito consistente, isso é o aprendizado, Oliver. Agora você tem do lado aqui um pai que é espetacular, e se você não sabe, agora eu vou fazer aqui no ar o que eu falei pra ele em off. Ele estava acompanhando você no telão, falei, Miguel, o que bate o coração mais forte quando você está no cockpit ou aqui desse jeito? Agora você vai repetir para mim. Assistir de fora bate bem mais forte, né? Eu tô super orgulhoso do Oli. Primeira vez nesse carro, você fez um treino desse carro no ano passado, mas não em Interlagos. Primeira vez em Interlagos, teve um ritmo ótimo, fez a pole. E hoje as condições é o melhor aprendizado que pode ter, na chuva, molhado, puxando a fila. E foi isso, acho que completou a prova, chegou em terceiro lugar, aprendeu muito e esse que é o objetivo que a gente quer, que ele completa todas as voltas e esteja competitivo aí novamente. Agora o coração tá batendo um pouquinho mais tranquilo, de felicidade. É isso aí, é orgulho. É isso aí, olha, parabéns, irmão. Vamos te acompanhar aí, viu? Um abraço. Ó, Quericó, aqui com o Levi Simões. Levi Simões, a gente sempre fala que a Fórmula V é um jogo de xadrez e nessa etapa aqui, iniciando a temporada 2026, a mamãe chuva, a mamãe natureza mandou um tempero maravilhoso, hein? Pneu novo, com chuva. Faz um resumo pra gente, Levi. A gente, esse final de semana, tá testando um novo pneu. É um pneu semi-slick. Mas a gente não tinha muita ideia de como é que ia ser. Esse pneu acabou sendo muito mais duro do que a gente esperava. Na chuva, virou um sabão. Mas é o que é igual para todo mundo, né? Não tem o que reclamar. Eu sofri muito, eu tô desde o começo do final de semana com muito problema no motor, eu não conseguia dosar o acelerador, ou acelerava tudo ou nada, então na chuva, quando você precisa controlar, me prejudicou bastante, mas vamos arrumar para a próxima corrida e tamo junto. Programa Alquinicon aqui com Rafa Marques, vencedor da primeira prova da Fórmula V, temporada 2026, debaixo de muita água, hein, irmão? E você soube tocar ali na ponta dos dedos. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, mas infelizmente, felizmente na verdade a gente correu na chuva, infelizmente. A gente estava com pneu novo, então desafio para todo mundo se adaptar no meio da corrida. Ninguém tinha treinado na chuva com esse pneu novo. Então, além de ser na primeira etapa, um pneu novo, ninguém tem um acerto ideal ainda do carro. Mas foi muito, muito legal, é um joguinho de xadrez aqui em Interlagos. Na chuva tira um pouquinho do vácuo, mas aí entra o elemento calma e às vezes não querer tentar ganhar a prova na primeira curva ou nas primeiras voltas. Mas estou muito feliz aí começar a temporada com o pé direito, é bom demais. É isso aí, rapaz. Saindo da Fórmula V, vamos também para uma tradicional categoria do automobilismo paulista, a Fórmula 1600. Fórmula 1600 que conheceu na primeira corrida do final de semana e da temporada o doutor Marcel Fachin. Marcel Fachin, campeoníssimo, sim, é verdade, da Fórmula 1600, mas iniciou a temporada 2026 dando uma aula magna de pilotagem. Para quem largou da 28ª posição e em 12 voltas venceu uma corrida com pista úmida, mostra que realmente talento não lhe falta, experiência e, sobretudo, a inteligência de saber dosar o pace para conseguir chegar à frente. Ele bateu um papo conosco, sim, é verdade, trazendo assim o prenúncio, né? Ele falou assim, eu mentalizei que eu largaria atrás sim, mas na metade da prova, como a gente já conhece a categoria, ia pintar um safety car e a gente ia embolar para o meio. Só que isso é verdade. E Fachin está coberto de razão. Ele fez uma leitura corretíssima da categoria e da prova, porque de fato na sexta volta veio o safety car. Mas o interessante de notar é que nessa sexta volta ele já não era mais o 28º colocado, mas sim o 4º colocado. Ou seja, em 6 voltas passou 24 adversários na pista. Veio o safety car sim, deu aquela agrupada e aí não era nada diferente de se esperar que ele saltasse na ponta. Pelo carro bem ajustado, a gente observava isso pelo pace muito constante, velocidade muito segura, mas também
pela oportunidade. Todo mundo embolado ali, conseguir fazer a ultrapassagem, e foi exatamente o que ele fez. E ao finalzinho da prova, na penúltima volta, veio também o safety car, e aí deixou tudo alinhado para término da primeira prova. Vitória de Marcel Fachim, com Oscar Moraes na segunda posição, e JP Morato na terceira posição. Na prova 2, vitória de Gabriel Souza, com Guilherme Oliva na segunda posição, e Otávio Almeida na terceira posição. Por isso, fica agora com a matéria especial que fizemos com a Fórmula 1600 e com o papo que batemos com Marcel Fachim. Marcel Fachim, inclusive, que daqui a pouquinho estará com você na conversa de paddock especial que fizemos lá em Interlagos, no box de Marcel Fachim. Mas por hora, esse papo do vencedor da primeira prova da Fórmula 1600, temporada 2026. Rock Nicão aqui com Marcel Fachim. Vou chamar aqui Doutor Marcel Fachim, porque você deu uma aula agora de doutorado de como se vence uma prova e passar praticamente 20 carros em 3 voltas, cara. O que foi isso, Marcel? Explica pra gente, irmão. Cara, o meu fim de semana não começou muito bom, tendo problema nos treinos, tendo problema na qualificação, não consegui qualificar. Larguei em 28º. Então ontem fiquei até 11 horas da noite, eu e minha equipe mexendo no carro, concentrando, tudo. Fiz um trabalho mental violento essa noite que eu ia fazer. Eu falei que ia dar um safety car na sexta volta, parece que foi na sexta. Na sexta volta. Na sexta volta deu certo, consegui me agrupar e aí consegui levar na potência ali na corrida. O Oscar com o Morato ali brigando. Morato brigando bastante, foi mais fácil de chegar neles. Puta, fico muito feliz, não esperava isso aí, porque, puta, largar em 28º e ganhar a corrida é meio que muito difícil nessa categoria, onde tem muita gente que acelera muito. E eu diria mais, Marcelo, quando deu o safety car, você já era o 4º colocado, então não foi pelo safety car que você chegou junto ao bolo. Você já era o 4º colocado, que foi para agrupar, e aí você, numa volta, matou os 3, cara. Exatamente. Espetacular. Foi muito bom. Na freada lá embaixo do S, da reta oposta, tinha muito óleo lá, então tinha que escolher muito onde frear. E aí acabou dando tudo certo, cara. Consegui passar, eu acho que o Oscar por dentro ali, e aí também teve uma outra sortezinha de vir um safety car de novo. É isso aí, irmão. E o que me dá sorte é te cumprimentar de manhã, né? Aí, ó. Programa Rock Nicão aqui, ó. Vou comentar ele todo dia de manhã. Valeu, mano. Alô, irmão. Vamos sair da Fórmula 1600 e vamos para a Fórmula que mais cresce no Campeonato Paulista de Automobilismo, a Fórmula Evolution. Fórmula Evolution que trouxe nesse final de semana muita emoção. Muita emoção pelos vencedores, para nós santistas aqui, como o seu programa Rock com parte de Santos, com a vitória santista de Lélio Assunção na segunda prova. Mas também muita alegria por ter visto a primeira conquista em Interlagos de André Suenaga, o nosso querido japonês voador. Japonês voador que veio ali trocando o tinto o tempo inteiro com o André Edith, com o Teixeira, veio ali numa briga constante para vencer a prova na linha de chegada. Haja vista que a diferença do André Suenaga para o segundo para o Teixeira foi de apenas 47 milésimos. Uma corridaça, a primeira prova da temporada 2026 da Fórmula Evolution. Na prova 2, vitória sim com a autoridade de Lélio Assunção, que mesmo com entradas de safety cars,
conseguiu manter-se na ponta, com pace muito firme, com uma condição muito segura, brindando o seu retorno 100% às pistas. Lembrando a você que Lélio Assunção sofreu durante a temporada 2025 um grave acidente, fazendo aí com que tivesse uma fratura da sua cervical, então todo um tratamento ao longo do segundo semestre de 2025, com muita cautela, um retorno extremamente planejado, mas muito bem sucedido já na primeira etapa da temporada 2026. Venceu a segunda prova, com André Eidit mais uma vez ali no alto do pódio na segunda posição e Luiz Queiroz na terceira posição. Tivemos a oportunidade de bater um grande papo com os grandes vencedores da primeira etapa da Fórmula Evolution, André Suenaga e também o nosso piloto santista, Lélio Assunção. Seu programa Akinicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando a primeira etapa, Campeonato Paulista de Automobilismo, com a Fórmula Evolution, com muita emoção na pista. Akinicom aqui com o André Suenaga, vencedor da primeira prova Fórmula Evolution, tem 2026. Essa sim foi a paciência oriental para esperar o momento certo e passar na linha de chegada, cara. Exatamente, acho que eu percebi que o pessoal de trás estava chegando, eu falei, não dá para ficar brigando aqui com o pessoal da frente. E aí eu tentei seguir ali o ritmo deles para deixar para o final. Só que aí veio a bandeira do safety, né? E falei, ixi, agora já não tem mais jeito. Mas aí quando eu vi que apagou o safety, falei, ixi, vai ter uma chance de uma volta, né? E deu tudo certo, assim, eu tentei não errar, falei, não, tem que fazer tudo certinho nessa volta, porque é hoje que eu vou ganhar a primeira vitória em Interlagos. E conforme prometido, né? A primeira vitória ia ser minha primeira entrevista. É isso aí, Andrezão. Valeu, Alexandre. Sucesso. Obrigadão. Seu programa Akinicom aqui com Lélio Assunção. Promessa é dívida. Você falava para mim no grid que daqui a pouco você vai entrevistar o vencedor. E de fato, Lélio, a sensação que a gente teve é que nesse final de semana o carro estava extremamente alinhado. Ontem já foi uma excelente prova e hoje, sob o seu comando, cara, você largou e não deixou para absolutamente ninguém, Lélio. Cara, a corrida foi animal, largamos bem. Na verdade, largamos mal. E fui colocar a terceira, entrou quinta, acabei ficando um pouco para trás. A pista estava meio úmida, consegui achar um traçadinho legal ali para ir para frente. Cara, abri bastante, aí deu um safety car, consegui abrir mais um pouquinho do Dinho ali. O Dinho vinha forte também, o André, os caras guiam demais. Mas meu carro tava num conjunto legal, tava bem hoje, acertei um traçadinho legal, carro acertado. Agradecer a equipe, vocês que acompanham aí. E deu P1, cara. Deu P1 e que vem assim 2026, né, irmão? Porque você veio muito forte no final do ano passado, a tua recuperação. E agora olhar com o pé direito lá no porão, hein? É isso aí, foram 6 meses depois do acidente, né? Parado aí, só com vontade de correr, agora deu certo, voltamos e voltamos com tudo. É isso aí.
E encerrando a cobertura do Campeonato Paulista de Automobilismo do seu programa Ocnicom, acompanhamos a MG Cup Series com as suas categorias, desfiles de Mercedes nos 4.309 metros em Interlagos. Tivemos na primeira prova vitória na A45 Pro de Roger Sandoval. Já na A45 Pro Light tivemos vitória de Rodrigo Di Tilio. E na A45 Sport, Thiago Di Tilio. Olha a família Di Tilio aí levando as principais categorias na corrida 1. Lembrando aqui que, dada a chuva e a forte chuva que realmente incidiu na primeira prova da MG Cup, a GT4, obviamente por ter carros mais potentes e mais rápidos, largou, porque a pista estava seca, com pneu slick. E não há parada nos boxes para troca de pneus, como a gente vê na grande maioria das categorias. Então os carros da GT4 foram trazidos para o box para que fosse providenciada a troca de pneus de todos os carros pertencentes à categoria para os pneus de chuva. Enquanto isso, a prova seguiu com as A45 na pista, porque já largam com pneus para chuva. Eles não têm pneu slick. Então houve uma outra dinâmica. Com esta dinâmica, somente na primeira prova se classificaram, porque completaram mais de 70% daquilo que estava previsto, as A45. E a decisão da direção de prova, juntamente com a direção da categoria, fez com que, para as A45, nós tivéssemos a segunda prova com o regulamento normal, com a chegada com o grid, com a chegada da primeira prova. E sim, para a GT4, tivemos o grid de largada em função das voltas que eles completaram. Eles completaram apenas 5 voltas na primeira prova. E aí veio, então, a colocação do grid, não pelos treinos, mas sim pela chegada nas poucas voltas que deram na primeira prova da temporada 2026. E aí veio a largada na pole position de César Fonseca. E com esse resultado e com a habilidade que o Cezão tem, e sobretudo aí com a faca nos dentes desde o final da temporada 2025, iniciando a temporada 2026 com o pé no porão, foi o grande vencedor da GT4 na segunda prova. Já na A45 Pro, na segunda prova, vitória de Celo Nunes. Já na A45 Pro Light, vitória de Eduardo Albuquerque. E na A45 Sport tivemos Gabriel Mosquieto. Então, parabéns aos grandes vencedores dessa primeira etapa da Copa AMG, do campeonato AMG Cup Series, as Mercedes na pista, temporada 2026. Vamos sair agora de Interlagos e vamos fazer um passeio nos Estados Unidos. Tivemos neste final de semana a segunda etapa da NASCAR norte-americana. NASCAR norte-americana que teve o início da sua temporada com as 500 milhas de Daytona para Cup Series, um espetáculo. Mas isso a gente já conversa já, porque de novo deu na Cup Series Tyler Reddick, hein? 2 corridas, 2 vitórias importantíssimas. E o seu chefe de equipe ali, o dono da equipe, Michael Jordan, vibrando, hein? Mas vamos começar aqui primeiro pela Truck Series, as picapes na pista, com vitória de Kyle Busch, com Carson Hocevar na segunda posição e Gil Ruggiero na terceira posição. Já na categoria intermediária, na O'Reilly Auto Parts Series, tivemos vitória de Sheldon Creek, com Parker Zetzlaff na segunda posição e Nick Sanchez na terceira posição. Já na principal categoria da NASCAR norte-americana, Cup Series, ele, mais uma vez, Tyler Reddick, que precisou da prorrogação para vencer Chase Briscoe, que ficou na segunda posição, e Ross Chastain na terceira posição. Início de temporada irretocável de Tyler Reddick. Vitória nas 500 milhas de Daytona, num final eletrizante e espetacular. E mais uma vez, uma prorrogação, chegando na frente, conquistando mais uma vitória na temporada 2026, desta feita em Atlanta. Vamos acompanhar a NASCAR temporada 2026 com muita emoção na pista, hein? Isso tudo é o aquecimento para a conversa de paddock,
uma conversa de paddock muito especial. Na verdade, não deveria se chamar nem conversa de paddock, né? Deveria se chamar conversa de boxe. Foi dentro do boxe de um dos campeoníssimos da Fórmula 1600, o doutor Marcel Fachini. Tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a sua trajetória no mundo da velocidade, que começou lá atrás, né, puxando o carrinho de madeira, depois veio o Autorama, veio os carros de RC, da onde ele inclusive sagrou-se campeão paulista, piloto de simulador, até que depois, no período pós-pandemia, ali, finalzinho pandemia, início temporada 2021, como ele mesmo disse, ele sabia, se viesse para os carros, dos carros não iria sair. E exatamente foi essa conversa muito descontraída que tivemos com Marcel Fachini, na conversa de paddock na pista, e que você acompanha agora no seu programa Ocnicom. Conversa de paddock no seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. Aqui com um convidado muito especial, para quem ama a velocidade. Tem um personagem aqui que faz a velocidade que nós tanto amamos, principalmente no Campeonato Paulista de Automobilismo. Estamos falando de Marcel Fachini, um dos grandes campeões da Fórmula 1600. Marcel Fachini, seja muito bem-vindo ao programa Ocnicom e à Conversa de Paddock. Muito obrigado. Vamos conversar aqui um pouco. Eu costumo brincar com os meus convidados e às vezes me perguntam assim, pô, Ale, mas não tem pauta? Não, não tem pauta. E eu costumo brincar assim, Marcel Fachini por Marcel Fachini. Da onde vem essa paixão do Marcel Fachini, lá de Amparo, aqui na região do Circuito das Águas, no estado de São Paulo? Turismo a gente sabe que funciona muito lá. Muito lá. Amparo é uma cidade muito bem desenvolvida, né? Mas de onde vem essa paixão do Marcel pelo mundo da velocidade? Puta, a paixão do Marcel começou lá na infância, lá já menininho, com carrinho de rolemã, carrinho de cordinha, bicicleta, velocípede. E aí foi indo. Nos anos 80 para 90, eu cheguei a participar de Paulista de kart, cheguei a andar com o Tony Canaan, com o Rubens Barrichello, com o Christian. Mas era uma fase da vida onde era muito difícil naquela época e para ir mais à frente teria que gastar muita grana. Então eu parti para outros lados, fui ganhar dinheiro, fui cuidar da minha carreira, da minha vida, da minha família, mas sempre estava envolvido. Corri muitos anos de RC, de carro de controle remoto. Cheguei a ser 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão paulista e muitos anos corri de simulador. Corri de simulador 2007 a 2013, 14. E aí um amigo meu, que já falecido, um amigo que eu gostava muito dele, o Ronald, ele ficou uns 2 anos na minha cabeça falando, vamos lá, fazer um trekking day, isso. E como eu me conhecia, eu ficava fugindo. Até que um belo dia ele me pegou, falei, cara, eu gosto de tudo, mas eu gosto de Fórmula. Eu já corria muito no simulador de Fórmula. E aí ele tinha um Renault. Aí viemos andar em São Paulo no trekking day, e ele ajeitou uma equipe aqui e eu andei com Formulinha. Então eu andei no dia de Renault e andei de Fórmula. E aí eu consegui até no mesmo dia, pela primeira vez, fazer meu tiratema. Eu gosto desse ou daquele. E adorei. E aí a partir disso comecei a correr atrás. Queria montar um carro, queria participar dos campeonatos. Aí eu conheci o Juca, da Juca Motors. O Juca me ajudou muito, me deu muita força. E como eu venho do ramo de carro, de mecânica, a vida inteira vi nisso, eu fui montando o carro, o Juca foi me ajudando, a hora que eu vi eu estava com o carro pronto. Em 2000, fiz acho que umas 5 corridas, o carro dele alugado em 2020, meio do ano, 2020 até o final. Em 2021 eu estava com o meu carro pronto, aí veio a pandemia. Aí as pistas fechadas, campeonato parado, só que Piracicaba ficava aberto. Sim. Eu dei mais de 600 voltas em Piracicaba, afiei bem e comecei o campeonato em 2021. E de lá em diante é engraçado, é um sonho. Você tocou num ponto. Você começa lá com o carrinho, né, de puxar caminhãozinho, e você vai para o RC, para o rádio controle. Isso. E é interessante que é o automodelismo. E o programa Ocnicom, que a gente está aqui fazendo hoje, ele nasce de uma equipe de Autorama. Então, corrida Autorama também. Era a nossa equipe de Autorama de Santos, a Ocni Slot Race, que vai evoluindo também. A gente também já tive a oportunidade de pilotar, enfim. E de fato, você colocou com muita primazia
começar, né, o início ali, se você não tem, principalmente o aporte financeiro, fica realmente muito difícil você dar continuidade na sua carreira. Mas é interessante que essa curiosidade, a gente que ama velocidade, para quem acompanha o programa Rock Nikon sabe disso, você vê, é falar do automodelismo, é falar do automobilismo, mas do automobilismo RC, o automobilismo de fenda, que é o Autorama. Agora, pegando um pouco esse gancho do automodelismo, aonde que você andava em RC? Lá em Amparo tinha pista, Campinas? Nós tínhamos uma pista lá em Amparo, que era uma pistinha que a gente fazia treino. Chegamos até a fazer o campeonato paulista lá. E eu corri em São Paulo, Jundiaí, em Itu, em algumas pistas que tinham do RC, que ainda até hoje tem. Sim. E aí eu corri acho que de 2006 até 2013, 14. Aí quando eu comecei, eu estava terminando uma obra, tudo, aí eu dei uma abandonada. Tem uma pista de Autorama na minha casa. Olha aí, tá vendo? Autorama também faz de 40 parte metros. A minha paixão era, comprava um carrinho novo, punha na bancada, torneava pneu, amolecia, ajustava, carroceria, tudo. O novo, quanto virou? 13 segundos e meio na pista. Fazia, quanto virou? 9,5. Aí encerava, polia, punha na bancadinha. Pô, mas eu preciso de outro carro. Eu comprava um outro carrinho para fazer tudo de novo. Conheço um pouco disso. Eu tenho uns 170 carrinhos lá, eu tenho uma pista com uns 40 metros. Tá vendo? Minha mulher reclama que eu tenho 120 chassis de Autorama. Você tem 170 carros, tá vendo? E aí foi essa paixão. E aí eu já tinha brincado, já tinha competido em 98, 99, já de RC, em asfalto, on-road. E em 2006 eu fui pro off-road. Sim, aí na terra. A sério, na terra. E aí eu praticava o RC, praticava simulador e fugia dos carros, porque eu sabia que quando eu caísse nessa situação, eu não ia mais escapar disso aqui. E foi o que aconteceu em 2020, no meados de 2020 comecei e estou até hoje. Agora trazendo já para o tempo presente, você é piloto, você é o que a gente pode considerar um gentleman driver, né? Porque você tem tua carreira profissional. Sim. Mas você tem aí o teu compromisso, pelo menos uma vez por mês, né? Transpirar um final de semana intenso. E abertura da temporada. A gente vai falar um pouquinho no final da nossa conversa de paddock, que foi essa primeira etapa da Fórmula 1600, que foi simplesmente de tirar o fôlego. E alguém como Marcel Facchini deveria ser chamado agora de Doutor Marcel Facchini. Obrigado. Porque deu uma aula magna de como sair de último e ganhar uma prova. Mas isso a gente vai deixar para o final da nossa conversa. Ok. Trazendo aqui de 20 e 21, você vem para a Fórmula 1600. 1600. E dela você não sai mais, né? Estamos falando aí já de 5 anos de 1600. Anos. Eu gosto muito dessa categoria. Eu acho que essa categoria é uma categoria, assim... Eu vejo muito, não criticando outras categorias, mas assim, eu canso de ver o menino que sai do kart e ele quer o glamour de uma Delta. Pneu slick, carro com asa, efeito solo. Eu acho o maior errado. Eu acho que a melhor coisa da vida de um kartista que quer evoluir para o carro é sair do kart, pular para essa categoria que é um carro onde você tem baixa potência, você não pode perder tempo. Ele tem várias dificuldades que vai te dar uma experiência muito grande na vida do automobilismo. E depois pular para uma Delta, onde é um pneu slick, um carro com downforce, para ter um sucesso na carreira. Então, assim, eu fico no NF 1600, que eu me identifiquei demais, né? A gente forma muitos amigos no ciclo, e aí a gente não consegue mais sair disso aí. Mas eu adoro Fórmula 1600, não saio dela. Você está tocando num ponto que eu acho que é importante. A gente aqui, principalmente no automobilismo paulista, a gente tem hoje a felicidade de ter diversas categorias, seja no turismo, mas vamos falar aqui de Fórmula, do universo de Fórmula, para o que você falou desse degrau, do menino que sai do kart, do menino, da menina que sai do kart. E você tem aqui algumas construções, não só 1600, aqui a gente vai ser muito amplo. Isso. A gente está falando de Fórmula V, estamos falando de Fórmula Evolution. Exatamente. Né? Mas o que a gente vê, a Fórmula 1600, nesse tempo, ela também veio evoluindo. Muito. Era um carro que até 2 anos atrás não tinha um aerofólio, passou a ter o aerofólio, passou a ter um novo bico, né? Inclusive com spoiler que antes não tinha, era o bico simplesmente cru. Era um charutinho. Era um charutinho. Como foi a antiga Fórmula V, como iniciou-se a Fórmula Ford lá atrás, na década de 1960, 1970. Mas é interessante que você está trazendo
que esse degrau do aprendizado, ele é necessário. Claro, nós estamos falando de uma Fórmula Delta, que dentro do Campeonato Paulista é seguramente, e aí vem o gênio Milani por trás dessa história toda, construindo carros de corrida absurdamente maravilhosos, fantásticos. Fantásticos. Muito maravilhosos. Mas você está trazendo aqui esse chamar de atenção para a construção de uma carreira, para não queimar etapas. Exatamente. Né? Você citou agora, a 1.600 é uma categoria com baixa cilindrada, você não pode perder tempo, porque se perder, se você der um pé errado, você não recupera isso, Facchini, é isso que você começa a dosar como piloto. A 1.600 por ela ter baixa potência, usar um pneu que é semi-slick e ser um regulamento muito limitado, então ali você testa o nervo, a cabeça do piloto, porque nem sempre o melhor piloto vence, nem o melhor carro vence, é um conjunto de coisa, é o piloto, é o carro, tudo. Então é um carro que não tem aderência, você não pode perder tempo, pneu é um semi-slick, escorrega demais. Então você respirou para acelerar, tomou do amiguinho. E essas categorias com pneu slick, com um efeito solo, essa dificuldade é bem diferente, entendeu? Ela te dá outras opções. Ela te dá outras opções, né? Quando você fala assim de um carro com um pouco mais de potência, ou com mais downforce, ou com efeito solo, ela acaba dando assim uma condição do piloto, tá, eu errei um pouquinho aqui, eu sei que eu posso, de repente, na próxima curva, na próxima reta, recuperar. E aqui não se assuste não, conversa de paddock é isso, a movimentação dos boxes, acabamos de ter prova agora, então é o piloto aqui confraternizando, esse cara aqui deu uma aula hoje de pilotagem, mas isso fica para a última parte do nosso bate-papo. Mas o Conversa de Paddock é isso, Facchini. A gente aqui traz o mundo da velocidade, traz o nosso espectador para dentro da onde as coisas acontecem para os personagens. Voltando à questão dessa preocupação de dosar, de acelerar, de tirar o máximo do equilíbrio mental e do piloto, né? Então, vamos dizer que meu filho para correr, gostasse muito. Eu ia fazer ele passar pelo 4 tempos, fazer ele passar pelo 2 tempos Rotax, andar um pouco de shifter, pular num 1.600 ou até mesmo num Evo, num Fórmula E, num Fórmula V e depois para um outro carro com pneu slick. Se bem que no Brasil a gente não tem muito futuro no Fórmula, porque o sonho é uma Fórmula 1 e a Fórmula 1 a gente sabe que é praticamente impossível. O funil é muito estreito. É muito estreito, você tem que encaixar muita coisa. E eu vejo que no Brasil tem muito essa parte do turismo nacional, onde a competição do turismo nacional é uma competição também muito boa, que forma muito bons pilotos, e eles dão incentivo para o piloto ter degrau, campeão e vice-campeão, subir para uma Stock Light, subir para uma Stock Car, virar um piloto profissional ganhando dinheiro, entendeu? Não, isso você está chamando, acho que é uma preocupação, né? A gente tem dois grandes pilares hoje, né, dentro dessa construção de carreira. Seja através justamente, né, de você pegar o turismo nacional, depois ir para uma TCR Brasil, TCR South America, Stock Light e Stock. Esse é um viés. Outro viés que a gente também vem acompanhando é marcas, depois você vai para uma NASCAR, para a categoria mais light, depois você tem a NASCAR mais Pro, ou seja, você também tem um identificador que não é só a questão fórmula pura e simplesmente. Não. Eu acho que também vem um pouco do sucesso. Lógico, hoje a gente tem a felicidade de ter um piloto na Fórmula 1, como o Gabriel Bortoleto. A gente tem hoje a felicidade de ter um piloto também na Fórmula 2 com bastante potencial e a gente vai acompanhar até para 2026. Seguramente nós teremos muitas felicidades na Fórmula 2, na Fórmula 3. A gente olha a Fórmula também Indy. Hoje Caio Collet na Fórmula Indy. Então essa questão da Indy, realmente a gente tem muito sucesso. Mas quando a gente também vem para o turismo, e o turismo internacional, até pegando o EC, né, que é o expoente maior, a gente convive aqui no Campeonato Paulista com o Nicolas Costa, que era piloto da McLaren, né, no WEC, até 2 anos atrás. Mas você vê assim, o Dudu Barrichello fazendo sucesso numa WEC, né, participando fortemente de uma 24 horas de Daytona. Nosso piloto, né, Felipe Nasser, vencendo com a Porsche. Né, as 24 horas, 3 vezes consecutivas. Né? A gente vê o Danielzinho Serra, que é estrela na Stock, mas também tem um destaque gigantesco na WEC, na Endurance. A gente percebe que, para nós, principalmente que amamos a velocidade, parece que esse horizonte voltou a ficar um pouco mais largo, Marcel. Como você falou, o sonho do menino é a Fórmula, mas parece que agora também o turismo é uma coisa muito consistente. Né? Muito consistente. Hoje o brasileiro ele tem mais chance de andar nessas categorias do que chegar numa Fórmula 1. Porque
quem está na Fórmula 1, na Fórmula 2, Fórmula 3, o caminho é muito duro. Não é fácil. Só quem vive no meio do automobilismo sabe o quanto duro é você chegar numa categoria dessa, que seja numa Fórmula 2. Sem dúvida. Uma Fórmula 2 é muito difícil, então é muito seleto. Então, por isso que hoje muitos jovens nível Brasil partem muito para a parte de turismo. Eu acho que é um pouco desse horizonte mais amplo, que também vai dar prazer. Dá prazer, que é automobilismo. Que é automobilismo. E a gente também observa, Marcelo, você faz parte, como eu disse, você é um gentleman driver. E a gente observa que a grande maioria dos pilotos são formados por gentleman drivers, que têm os seus negócios, que têm as suas atividades empresariais aí, mas que também trazem nestes finais de semana aquela oportunidade não só de praticar a sua paixão, exatamente, mas também dar aquela desopilada no fígado. A segunda-feira vai diferente. Se vencer, vai tranquilo trabalhar. Se perder, também vai tranquilo ou fica pensando um pouco? Eu fico feliz quando eu venço. E às vezes eu não venço a corrida, mas foi um corridaço. O que vale para mim é a corridaça. Às vezes eu chego, o meu chefe da equipe, o Juca, fala: e aí, Zé? Cara, para mim foi bala. Cheguei em segundo e terceiro, mas foi uma baita de uma corrida, entendeu? Eu aprendi mais essa corrida. Porque é também possível vencer tudo e todos, porque na nossa Fórmula 1600 nós temos muitos bons pilotos, cara. Já passaram muitos, você falou do Nicolas Costas, o Nicolas já correu com a gente. Tem vários pilotos hoje profissionais que passou pela nossa categoria, entendeu? Então, assim, é prazeroso, é orgulhoso pra gente falar, pô, os caras passam pela nossa categoria. Então, quer dizer, aquilo que eu penso, eu reafirmo. É uma escola. Você não vê quem passa pela Fórmula 1600 andando mal em outras categorias. Sem dúvida. É um carro muito bom de se aprender. E é interessante, a gente vem te acompanhando muito mais próximo aqui, a partir do momento do programa Ocnicom. E como você, apesar de ser um dos mais longevos no grid, com uma experiência muito grande, mas você vem trocando roda ali com a molecada, vem? Uma molecada forte, uma molecada que tem chegado ali para disputar. E na verdade a molecada ali, eles querem vencer. Todo mundo que entrou na pista, baixou o capacete, acabou a amizade, a historinha. É partir para cima e todo mundo quer ganhar. E eu acho muito legal na nossa categoria, que é uma categoria que os pilotos jogam muito limpo, né? Você não vê maldade, você não vê inimizade, os pilotos se cumprimentam, se respeitam na pista. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para os pilotos novos que estão começando. Eu acho que é muito importante isso aí, aprender a ter respeito. Que todo esportista aprende a ter disciplina, aprende a ter respeito pelo próximo. Você está ganhando corrida, estou ganhando corrida. Eu costumo muito, aquele do treinador, que ele fala uma frase, o Bernardinho, ele fala: você não é líder, você está líder. Não abaixe a guarda. Então eu uso muito isso aí. Não é porque eu estou líder que eu vou abaixar a guarda. Eu estou sempre procurando dar o máximo meu. Então eu acho que é isso que é o fundamento. E ontem eu cantava a bola na minha vitória. Eu falei para todo mundo e hoje vários vieram me falar. Falei, eu vou largar em 28º, na sexta volta vai ter um safety car, eu vou me agrupar com o pessoal e quem sabe eu ganho a corrida. Mas eu acho que já trazendo para esse final de semana de estreia, né, da temporada 2026 em Interlagos do Campeonato Paulista da Fórmula 1600, e de fato, eu brinquei com você, até tem na nossa matéria, que a gente fez aqui com o Facchini, quando vencedor da etapa, falei, doutor Marcel Facchini, porque você deu uma aula magna de pilotagem. Largar em 28º, o fato de você ter antevisto, e não vou dizer que você seja Nostradamus, tá, para prever o futuro, mas você antevisto um safety car na sexta volta, o que a gente também tem de histórico? É uma categoria que apresenta isso também, na metade da prova, que é uma prova curta, 12 voltas, né? Você anda no limite o tempo inteiro, então a possibilidade de estourar um motor, como aconteceu, de dar uma outra intercorrência, de fato é real. Mas o que eu acho mais fascinante é que você vinha, quando do safety car, você já era o quarto colocado. Quarto colocado. Você sai de 28º e em 6 voltas, você já era o quarto colocado. Você já tinha passado 24 adversários, cara. Isso não é para qualquer um. Como é que foi essa pegada? Conta um pouco assim, o que passava na sua cabeça ali desde a largada, cara? Eu costumo dizer o seguinte, eu adoro correr quando eu tenho, que nem foi o fim de semana meu, cheio de problemas, eu costumo dizer que eu corro com ódio no bom sentido. Eu largo com raiva.
não raiva. Faca nos dentes. Faca nos dentes de tudo que me aconteceu, eu falo. Tanto é que essa noite aqui, geralmente eu cubro o carro, eu limpo o carro. Ontem, antes de guardar o carro, eu olhei para ele e falei, hoje eu não vou te cobrir, você vai ficar sujo e sem coberta. Vai dormir no relento. Vai dormir no relento. Você tem sorte de estar aqui, porque se fosse nas tendas, você ia dormir no relento. E amanhã você não me deixa passar raiva mais. E foi o que aconteceu. Entendeu? Então isso é muito legal nessa parte do coisa. A mentalização. E aí, como você já corre faz tempo, você já conhece os adversários, você já sabe que vão largar 30 carros ali, que a pista tá quente, a pista não tá legal, tá uma pista meio emborrachada, muitos carros andando. Então você já imagina que ali no fervor, no calor da corrida, vai ter um safety car. A gente nunca nem imagina pelo um quebra de motor, a gente imagina pelo enrosco, um toque, um carro que parou no meio da pista. E foi o que aconteceu hoje. Sem dúvida. E aí traz aí um pouco, né? Acho que o piloto campeoníssimo como você, não dá para dissociar que o elemento sorte ele também faz parte. Sem né? dúvida. A sorte ajuda aquele que também busca, né? Briga por ela. Né? Tudo bem, lindo. Você não vai dormir mais no relento, vai dormir limpinho hoje. Já limpou, vai cobrir, vai dormir tranquilo. Porque eu acho que existe um pouco essa química entre o piloto e o carro, né? Existe, Marcelo? Cara, existe. Tudo que você pensa, você olha, você se dedica, se concentra. Quanto mais tempo você viver no autódromo, junto aqui, olhando, a coisa flui melhor, entendeu? Pode ver que tem muitos pilotos que eles terminam a corrida, juntam a malinha e vão embora. Entendeu? Então, assim, o desenvolvimento desses pilotos é mais lento. Claro. Eles vivem menos o evento, vivem menos a corrida. E quanto mais você tá junto com o carro, com a equipe, trocando ideia, às vezes passou, chega de noite, você está aqui ainda com a galera, você olha no negócio e fala, nossa, preciso fazer tal coisa no carro, estava esquecendo. Então, assim, o convívio com o carro, eu chamo de conversar com o carro, ajuda muito isso aí. Sem dúvida. Ajuda, parece que o carro te escuta. Eu acho que também é o envolvimento, né, com o time, envolvimento com o chefe de equipe, com o teu mecânico, que tá ali, não que você não saiba apertar uma porca, você sabe fazer isso? Sim. Mas é o fato de você dialogar, estar junto, eu acho que também dá aquela sensação pra galera falar, pô, vamos lá, o Marcel é nosso, o Marcel tá junto com a gente. Isso também dá uma energia a mais. Dá uma energia, né? Que nem hoje, a hora que eu tava liderando a corrida, eu falo muito pouco no rádio, eu falo só o necessário, não que eu tenha problema, mas assim, eu foco na corrida. A hora que deu o safety car, eu falei, Juca, vamos ganhar essa corrida, cara. Eu falei, nós vamos ganhar essa corrida, cara. Agora ficou fácil. E não que seria fácil passar, mas o meu carro estava muito bom. Seu carro bom, e uma característica que esse carro tem, né, talvez agora com a asa tenha diminuído um pouco, mas a questão do vácuo. O vácuo é uma coisa absurda. Antigamente era absurdo. Antes, você subia a 30 metros do carro da frente e já estava pegando vácuo. Hoje, com a instalação das asas dianteira e traseira, quebrou um pouco esse vácuo. Então, assim, lá atrás, se um piloto fosse 1,5 segundos mais lento do que você, ele vinha junto nas retas. Sim. Você nunca conseguia fugir dele. E hoje, quebrou um pouco isso aí. Se abrir um pouquinho, já fica difícil para pegar o vácuo. Então isso ficou muito legal. Mas isso também aproxima, né? Porque a gente vê os carros continuam andando muito próximos e o braço ali vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença, porque aí o cara pula ali o seu 1, 2 segundos, não vai ser o vácuo, vai ajudar o cara a chegar no outro piloto. Vai demorar para ele chegar. Ele vai ter que usar o braço, a tática, as curvas e chegando aos pouquinhos. E antes não, antes você estava 8 décimos atrás do carro, você esperava a reta chegar. Era um aspirador, né? E chamava no vácuo, chegava junto. Hoje já melhorou. Gostei do formato hoje da categoria. E agora na categoria nós vamos evoluir mais um pouco. Hoje a gente usa um câmbio H de 4 marchas, só que nós não usamos a primeira. Tá. A gente já larga de segunda, terceira e quarta. Então a categoria está desenvolvendo um câmbio onde vai ser a primeira mais ou menos igual à segunda, vai dar uma escalonada no câmbio, esse câmbio a quarta vai manter a mesma relação, mas vamos chegar a usar a segunda, então vai descer a reta de quarta, terceira, segunda. No meu modo de ver, eu tô achando que os nossos carros vão melhorar uns 2 segundos só por causa do câmbio. Eu acho que esse é o processo, né, evolutivo da categoria, que vai ali
num custo mais baixo, evidentemente, porque Exatamente. também acho que é uma preocupação com o custo. E a essência da nossa categoria é o custo, né? Não é, o que a nossa categoria largou 29 carros. A última etapa do nosso campeonato largou 30 carros numa última etapa. Então, assim, é um sucesso a categoria, com tantos pilotos. E hoje a gente vê tantos pilotos novos na nossa categoria. Tem o Léo, tem outro menino que olha com a gente aqui. Moleques novos, 14, 15 anos. Sim. Saíram do kart, os pais entenderam que já pode dar um passo no carro e estão aí correndo como gigantes, cada vez mais evoluindo. E a gente que é mais velho, que, digamos assim, a gente não tem futuro. O meu futuro é meu hobby, isso aqui é meu hobby. Entendeu? E esses meninos, por que não? Por que não ser um profissional, ganhar dinheiro? Sim. Já estão na hora certa, estão treinando, estão andando. Quem sabe a gente não vai ver daqui uns 10 anos andando numa categoria de excelência, mundialmente, nacionalmente. Pode acontecer. Entendo você como referência, porque é um baita piloto, você acompanhar ali a tua tocada, né, e a gente vê isso, você é um cara muito consistente, Marcelo. Eu vou até me atrever a falar aqui uma coisa, errar para você é quase zero, cara, porque você mantém um pace ali, volta atrás de volta, muito seguro, cara. O único erro que eu fiz hoje na corrida foi a hora que estourou o motor do Bonilha, na freada, que eu ainda me cobrei, que eu falei, pô, meu, cara, com a experiência que você tem, você marcou. Que eu vi o motor quebrar na minha frente, eu dei a volta, na outra volta eu fui frear na onde ele estourou o motor. Aí eu quase rodei, saí da pista, consegui voltar. Depois eu terminei a volta me cobrando, falando, puta que pariu, com a experiência que eu tenho, eu caí na armadilha de gaiato, porque eu sabia que tinha óleo lá. Então a molecada vai pegando essas experiências. E os meninos que vêm andar aqui na Juca Motors, não esconde nada deles, dá todas as informações. Os carros da nossa equipe são todas uma equipe, carros iguais, não tem segredo. Eu acho que isso é muito interessante. Não tenha dúvida. Entendeu? Não é segurar no egoísmo, não. Tem no carro do Marcel, não tem no outro. Não, tem no meu, tem nesse, tem no outro, tem em todos. E é o braço que vai decidir. Exatamente, é o braço, experiência. Se você corre com a cabeça, se você corre com a emoção, tem piloto que corre com a emoção. Sim. Antes da largada ele tá tremendo, ele tá ansiado, isso aí não pode ter, né? Conforme você vai ganhando experiência, os pilotos mais jovens vão acabando com essa parte aí. É isso aí. Esse aqui é Marcel Facchini, um dos grandes personagens do mundo da velocidade que nós tanto amamos. E o seu programa Alquinicão sempre procura levar para você o que há de melhor naquilo que nós amamos de fato, que é a velocidade. Marcel, muito obrigado, irmão. Eu que Sucesso agradeço. para você na temporada E 2026. você sabe do meu jargão, né? Eu Aí, sempre procuro ele de manhã, que eu falo que quando eu encontro ele de manhã e cumprimento, eu ganho corrida. E também ajuda no grid, hein? Se Ajuda. der um aceno no grid, também funciona, hein? Funciona. É isso aí, o seu programa Alquinicão com Marcel Facchini no Conversa de Paddock, especialmente para você, aqui no box de Interlagos. Por isso, Alquinicão, o mundo da velocidade se encontra aqui. Você viu aí muita emoção e aquele papo gostoso, né, descontraído. E ali a gente ia ficar praticamente uma endurance conversando com o Marcel Facchini, que realmente, além de ser um piloto talentosíssimo, campeoníssimo, é realmente, além de ser um gentleman driver, um verdadeiro gentleman, ao receber o programa Alquinicão com toda a sua equipe ali no seu box. Vamos agora para a nossa agenda do final de semana, para a nossa Final Lap. Final Lap aqui destacando a abertura da temporada 2026 da MotoGP, Grande Prêmio da Tailândia, na madrugada de sábado para domingo, na madrugada de domingo às 5 da manhã, hein? E para nós brasileiros, motivo de muito orgulho para essa temporada 2026, primeiro por Diogo Moreira, está torcendo o cabo, acelerando forte na classe rainha. É o nosso piloto a disputar com o Mark Marques e com toda a legião dos grandes pilotos. Diogo Moreira, piloto do numeral 11, hein? Vamos ficar atento ao numeral 11 da equipe Honda, hein? Isso é muito orgulho. E também orgulho por ter de volta na temporada 2026 da MotoGP o Grande Prêmio do Brasil, que será disputado no dia 22 de março em Goiânia. O palco está prontíssimo para receber os grandes talentos da MotoGP na temporada 2026. Temporada 2026
que corre o mundo inteiro. E aqui, só para reforçar o nosso horário, no Brasil, o Grande Prêmio da Tailândia, com largada às 5 da manhã. Então é para acordar logo cedo. Claro que antes disso vem a Moto 2, vem a Moto 3, então é imperdível essa madrugada de sábado para domingo e acompanhar na Tailândia a abertura da MotoGP temporada 2026. Vamos sair da Tailândia e vamos aqui para o Templo Sagrado de Interlagos. Templo Sagrado de Interlagos que traz a abertura da temporada 2026 da Porsche Cup Brasil, com a categoria Sprint, com as provas Sprint, inaugurando Interlagos na sua temporada 2026. Então, imperdível neste final de semana acompanhar aos sábados e no domingo a Porsche Cup temporada 2026. Vamos sair de Interlagos da Porsche Cup, também neste final de semana, início da temporada 2026 da IndyCar, da Fórmula Indy e da Indy Next, em São Petersburgo. E São Petersburgo traz para nós brasileiros, reserva, melhor dizendo, para nós brasileiros, a estreia de Nicolas Monteiro e de Enzo Fittipaldi na Indy Next, o caminho da Fórmula Indy para os nossos brasileiros. Então, imperdível acompanhar nesse final de semana a Indy Next em São Petersburgo. Também na categoria principal, primeira prova, no Grande Prêmio de São Petersburgo, temos também a estreia do nosso piloto Caio Collet na IndyCar, na nossa Fórmula Indy. Fórmula Indy, que a temporada 2026 inicia agora, dia 1º de março, portanto no domingo, destacando também em 24 de maio, 500 milhas de Indianápolis, uma das provas mais importantes do automobilismo mundial. Fórmula Indy que encerra sua temporada no dia 6 de setembro, hein? Então vamos ficar atento. Agora, dia 1º de março até 6 de setembro, temporada 2026 da Fórmula Indy. Para encerrar o final de semana em altíssima velocidade, temos NASCAR neste final de semana, trazendo para nós aqui COTA, o Circuito das Américas, no Texas, com Cup Series ali acelerando forte pelo circuito misto texano. Então vale a pena conferir, além, obviamente, da categoria, né, da Ray, que é a segunda categoria mais importante da NASCAR, que também vai estar acelerando forte neste final de semana na NASCAR norte-americana. Esse aqui foi o nosso programa Ocnicom, trazendo as informações, fazendo uma releitura com você do que melhor aconteceu no mundo da velocidade, fazendo aquele convite para você na próxima terça-feira, a partir das 9 da noite, o nosso compromisso marcado. Nós do programa Ocnicom, com você que ama a velocidade. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.